Boa noite. Boa noite àqueles a quem eu não cumprimentei especialmente. Vou pedir licença para ficar sem a máscara agora, ficando longe de vocês. No primeiro hino, né, que nós cantamos, Tudo que no mundo você tem, a gente lembra na letra desse hino que o amor é o mais importante, né? O assunto hoje não é o mais importante, são as finanças, mas isso não significa que, por não ser mais importante, ele não tem o potencial de nos trazer muita dor de cabeça ou de nos trazer uma série de alegrias, tá? Então, no primeiro momento, eu gostaria de me divorciar do meu ministério nesse momento, né? Temporariamente. Por quê? Um pastor falando sobre finanças, né? Talvez isso possa gerar tanta coisa. O que não vai ser esse momento é um momento de estudo bíblico, por exemplo, tá? Onde a gente vai buscar fundamentação bíblica para justificar a gente agir de uma maneira ou da outra, tá? Não é isso que vamos fazer aqui hoje, tá? A ideia é a seguinte, e aí por isso que o pastor, quando fala como pastor, ele tem uma autoridade, e essa autoridade, na verdade, é a autoridade da palavra que ele está pregando. E por isso que eu digo que é importante a gente separar uma coisa da outra. Eu queria falar hoje como Arthur para vocês, não como pastor, né? Porque eu não quero usar essa autoridade pastoral, porque eu não vou pregar a palavra hoje, tá? Essa é uma diferença importante da gente fazer, tá? Sobre planejamento financeiro, como é que se faz isso, né? Os problemas da gente não fazer, tá? E uma série de problemas que podem ser gerados quando a gente não planeja, quando a gente simplesmente vai fazendo, né? De maneira meio intuitiva a administração daquilo que nós temos, tá? De coisas materiais, tá? E do dinheiro. Qual foi o motivo do meu interesse? Por que eu comecei, tá, a estudar o assunto? E eu comecei a estudar bastante o assunto. O motivo do meu interesse é que eu percebi que eu vivia naquilo que um autor, que eu vou citar depois o livro dele, trazer algumas reflexões dele para vocês, chamado Kiyosaki, chama de a corrida dos ratos. Eu não sabia, eu não conhecia esse termo, nem esse conceito, tá? Mas eu percebi que eu vivia na minha vida financeira a corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? Aquilo está ilustrando bem, né? É como se a gente corresse, trabalhasse, tentasse produzir, certo? Mas não saísse do lugar. Essa é a corrida dos ratos. Tem uma rodinha dentro de uma gaiola e o rato vai ali e fica correndo. Muitas vezes a nossa vida financeira tem essa característica aqui. Um autor também que eu vou citar bastante, chamado Gustavo Cerbasi, chama isso de ciclo da frustração. Muitas vezes nós vivemos na nossa vida financeira aquilo que ele chamou de ciclo da frustração, onde a gente vive uma frustração atrás da outra, tendo em vista a nossa realidade financeira. Pode ser que nós sejamos cristãos muito dedicados a Deus, que não tenha nada errado com a nossa fé, e a gente viva financeiramente na roda dos ratos ou no ciclo da frustração. Esse ciclo, a nossa vida parece que é resumida quando a gente vive nesse ciclo da frustração ou na roda dos ratos em acordar, comer, trabalhar, dormir e pagar contas. Às vezes a gente sente que a nossa vida é isso, né? Eu vi esses dias a postagem de um amigo, uma rede social, que dizia: vamos trabalhar porque os boletos não vão parar de chegar, né? E eu fiquei pensando, se você não parar de fazer boleto, eles não vão parar de chegar nunca, né? Realmente? Essa é uma lógica importante. Bom, e eu penso que é importante também dividir isso na medida que alguém tem contato com esse conteúdo todo,
porque pensei eu, assim como eu tenho dificuldade, né, de administrar as minhas finanças, outras pessoas também têm, né? Mas, e a pergunta é, por que alguns conseguem sair dessa realidade da roda dos ratos, vivendo uma realidade financeira muito melhor, e por que os outros não conseguem? E aí eu lembrei desse livro aí, que é o primeiro livro do Gustavo Cerbasi. Gustavo Cerbasi é o maior guru na área de finanças, né, brasileiro, né? Foi ele que começou a desenvolver educação financeira no Brasil e começou a despertar no Brasil despertar o Brasil para essa necessidade de a gente buscar instrução e de a gente instruir próximas gerações para isso, né? A gente olha para outros países e se pergunta o que eles têm de tão melhor que a gente, porque eles parecem financeiramente tão melhores que a gente. O que eles têm? Na base da sua sociedade tem a educação, e a educação contém educação financeira. Então, por que alguns conseguem e outros não conseguem, né? O primeiro livro do Gustavo Cerbasi chama Dinheiro, os segredos de quem tem. Quer dizer, é um estudo a respeito da situação. A gente vai se perguntar o que todos aqueles que têm dinheiro têm em comum e todos aqueles que não têm dinheiro têm em comum, não é? O Cerbasi faz então esse estudo, e ele chega à conclusão de que uma coisa que a gente costuma pensar está muito errado. Ter dinheiro não tem a ver apenas com o tamanho da renda. A gente costuma pensar que tem, né? Que para que alguém tenha, né, uma boa condição financeira, essa pessoa tem uma renda grande, é uma renda maior que a nossa. Mas vocês já se deram conta que tem muita gente que tem uma renda muito menor que a nossa e que vive muito melhor que a gente, né? E tem gente que tem uma renda muito maior do que a nossa e que vive pior do que a gente. Essas realidades são bastante... Ah, sim, isso, tu está dizendo que não tem nada a ver a renda? Não, eu não estou dizendo que não tem nada a ver. Mas, como objeto de estudo, né, fazendo um estudo a respeito disso, a gente vai chegar a essa conclusão, tá? A gente tem a ilusão de que quando a gente ganhar mais, então a gente vai estar melhor. E, na verdade, não, a nossa situação financeira, a melhora da nossa realidade financeira não tem a ver com ganhar mais, tá? Já estou aqui me colocando contra aquilo que se chama de teologia da prosperidade, que eu vou explicar depois, tá? Aí eu vou falar um pouquinho como pastor, tá? Mas o que o pessoal que tem dinheiro costuma ter? Quer dizer, tem muito a ver com organização, com esforço e com escolhas. Na teologia a gente chama de mordomia, né? Tem tudo a ver com como a gente administra aquilo que Deus nos deu. Em outras palavras, organização, esforço e escolhas. A questão das escolhas é muito importante, eu vou voltar a isso depois, tá? Dependendo de como a gente faz as nossas escolhas, a gente vai ter consequências, né, na nossa vida, tendo em vista as nossas finanças. E a gente vê que tanto não depende, uma boa situação financeira não depende de renda, que um dos assuntos, se a gente vai pensar assim, por exemplo, o próprio Gustavo Cerbasi vai dizer isso, que ele é chamado, por exemplo, por grandes instituições, por exemplo, de associações de juízes. Imagina a média de renda desse povo lá, para palestrar para eles. E ele pergunta sobre o que vocês querem que eu faça palestra, sobre investimentos, né? Sobre bolsa de valores, e eles disseram, não, sobre endividamento. Olha que ironia, entre pessoas que recebem fortunas. Faz uma palestra sobre endividamento. A gente não tem a ideia, né, de que esse possa ser um problema de gente que tem muito dinheiro, de gente que ganha muito bem, né, que tem uma boa renda, tem uma boa entrada, né? Então, pessoas com uma renda muito boa que têm dívidas enormes.
Então, quem costuma ter um bom patrimônio financeiro, estamos falando disso aqui, costuma fazer algo em comum para ter. Tá? E se eu desejo a mesma coisa, tá? Aumentar o meu patrimônio, eu posso usar a mesma estratégia. Tá? Essa é a ideia da conversa aqui de hoje. Tá? É claro que pode ser que eu hoje seja rico porque eu herdei tudo o que eu tenho. Aliás, entre os 10 mais ricos do Brasil, pelo menos era a realidade há meses atrás quando eu li sobre isso. Entre os 10 mais ricos do Brasil, apenas 2 não herdaram, né, a sua fortuna. Só que mesmo que alguém tenha uma situação financeira muito boa porque herdou, por exemplo, ou porque ganhou na loteria, ou seja lá o que for, alguém se esforçou. E normalmente, antes dele, precisou colocar em prática uma estratégia que é basicamente essa aqui, né? Para que o seu filho, seu neto, pudesse herdar alguma coisa, né? Ou algo mais substancial. Então, é preciso que a gente trabalhe, no princípio, com conscientização, tá? A respeito da questão das finanças. Tá? Eu, por exemplo, lendo muito, a primeira conclusão que eu cheguei é: preciso aprender. Tá? Se eu não aprender sobre finanças, eu não saio da roda dos ratos. Tá? Ou se eu conseguir em algum momento sair, quando ver eu já caí de novo na roda dos ratos, né? No ciclo da frustração. Se vocês quiserem parar e perguntar, enfim, fiquem à vontade para isso, tá? Mas eu vou tentar correr aqui porque eu trouxe muito conteúdo e eu acho que eu não vou conseguir cobrir a metade. Então, aqui entrando um pouco numa reflexão mais teológica, tá? É importante que a gente lembre que não é da vontade de Deus que a gente viva na roda dos ratos ou no ciclo da frustração. Pode não ser vontade de Deus que a gente seja rico. Mas também a gente não pode dizer que é vontade de Deus que todo cristão viva numa condição de frustração com as suas finanças. Alguns poderiam pensar nisso. Eu citei ali o pietismo, que é uma corrente que a gente tem no meio da igreja cristã, que é a ideia de que o cristão tem que parecer muito coitado, assim, sabe? O cristão tem que parecer muito digno de pena, né? Tem que ter uma aparência de piedade. Então, isso é uma corrente teológica que influenciou muito, é uma corrente teológica que começa dentro do luteranismo e vai para dentro de outras denominações cristãs, tá? Que é uma corrente teológica equivocada, tá? Que nos faz pensar, volta e meia, dizendo: poxa, mas a gente almejar ter mais, será que não é pecaminoso isso? Então, eu trouxe essa reflexão essas reflexões aqui só para cobrir essa questão, tá? Para vocês não saírem com essa dúvida. Poxa, será que o nosso pastor não virou pastor da Universal? Ou algo assim, né? Nessa linha. Não virei. A pergunta do outro lado é: será que é da vontade de Deus que a gente trabalhe a vida toda para enriquecer alguém e viva a vida com o que sobrar do enriquecimento que a gente deu para alguém? Será que essa é a vontade de Deus? Porque quando a gente trabalha, a gente está gerando riqueza, certo? A gente pode gerar riqueza para nós, ou a gente pode gerar riqueza para alguém que nos contratou para fazer alguma coisa, certo? Porque se quem nos contratou para fazer o que a gente faz não tivesse benefício nenhum quando nos contrata, nós não teríamos o nosso emprego, o nosso trabalho, certo? Nós seríamos dispensáveis e provavelmente seríamos dispensados. Então, o dinheiro é algo que tem o valor que as pessoas dão para ele. Pensa, por exemplo, num papel, no valor que um papel tem antes de ir para a impressora e sair como um dinheiro impresso. Que valor que ele tinha antes? Aquela impressão fez as pessoas acreditarem que aquilo valia um tanto, não é? Então,
o dinheiro é algo que tem um valor relativo, de fato. E o dinheiro é uma riqueza. Ele não é a riqueza, nem a maior riqueza, nem chega perto, certo? Mas ele é uma riqueza e ele é o potencializador. Relação entre dinheiro e felicidade. A gente já ouviu que dinheiro não traz felicidade, não é? No entanto, o dinheiro é um potencializador. Eu posso ser feliz sem dinheiro, sim, mas eu também posso ser feliz com dinheiro. Assim como eu posso ser muito infeliz sem dinheiro e posso ser muito infeliz com dinheiro. O dinheiro tem a capacidade de, em eu estando e sendo infeliz, de potencializar a minha infelicidade. Como quando eu sou feliz, ele tem a capacidade de potencializar a minha felicidade. Então, eu trouxe aqui a ideia do mito da caverna do Platão, que é justamente a ideia, uma ideia de que alguém que viveu uma libertação, né? A libertação que o Platão queria falar do conhecimento, né? Quando alguém adquire conhecimento, ele adquire junto com o conhecimento a responsabilidade de libertar outras pessoas, né? Então a minha ideia hoje é mais ou menos essa, né? Bom, assim como eu fui alertado por meio das literaturas que eu li, né? Eu estava lá dentro da caverna, né? Como eu fui alertado, eu quero alertar outras pessoas a esse respeito, tá? Então veja, a primeira condição é a roda dos ratos, tá? Corrida dos ratos, dependendo da tradução. A segunda condição, que é descrita pelo Cerbasi, Gustavo Cerbasi, nos seus livros, é uma condição de frágil estabilidade. Como é que está a sua vida financeira? Olha, não está terrível, ela está estável. Só que essa estabilidade, ela é muito frágil, né? Como se a gente estivesse sentado em cima de um castelo de cartas. Não, tá bom assim, só que não pode bater um ventinho, que eu estou perdido. Então o Cerbasi tem uma frase que é muito interessante, que é: pessoal, vocês já perceberam que imprevistos são previsíveis? Não imprevistos específicos. Eu não tenho como saber que eu vou bater o carro, por exemplo. Eu não tenho como saber se eu vou perder o emprego ou não. Eu não tenho como prever exatamente o que vai acontecer. Mas eu sei que algumas coisas vão acontecer mais cedo ou mais tarde, que vão nos tirar do trilho, que vão impactar o nosso orçamento e as nossas finanças. E por isso a gente precisa levar isso em conta. Quando a gente for... A gente não pode viver a nossa vida financeira, ou as consequências de a gente viver a nossa vida financeira, como se nenhum imprevisto fosse acontecer nunca. As consequências são muito grandes. E a consequência é a seguinte: eu posso estar hoje muito estável financeiramente, mas se eu não me preparei para continuar nessa estabilidade, qualquer imprevisto vai me jogar de volta na roda dos ratos. Então, o que pode acontecer na nossa vida que tem um impacto financeiro? Um monte de coisa, uma doença na família, né? E como eu posso fortalecer a estabilidade, se eu conseguir chegar na estabilidade, certo? Não estou na roda dos ratos, mas também não estou melhorando. O que eu posso fazer para fortalecer essa estabilidade? E tem um princípio muito básico, tá? Vocês vão dizer, tá, claro, né? Ele é muito básico, mas ele, volta e meia, é difícil da gente colocar em prática. Ele é muito facilmente a gente descumpre esse princípio básico e não se dá conta da seriedade para as nossas finanças, do impacto para as nossas finanças que isso vai acarretar. Qual é o princípio? Gastar menos do que você ganha.
Se você gastar mais do que você ganha, é certo que vai dar problema. Então, é importante que esse princípio seja um princípio básico que a gente leve para toda a vida financeira. Se a gente não quiser ter problemas, quer ter problema, é só não cumprir isso aqui. Certamente vai ser tiro e queda, né? Vai ser batata, vai ter problema financeiro. E outra coisa que vai evitar que a gente caia de uma estabilidade, mesmo que frágil, para uma situação da roda dos ratos, é uma reserva de emergência. Vou falar um pouco mais sobre isso depois. Tá? A terceira condição, se eu não estou na roda dos ratos, não estou numa estabilidade financeira, qual é a condição que nós queremos estar normalmente? É numa condição que o Ser Base chama de ciclo da prosperidade. Né? Só que nós, luteranos, quando ouvimos essa palavra dá até arrepio, né? Prosperidade. Opa! O pastor está falando em prosperidade e ele não está criticando. Preocupante isso, não é? O Ser Base não usa com a conotação negativa que a gente costuma usar, a prosperidade. Tá? E aqui de novo eu vou voltar para a teologia um pouquinho, só para a gente desfazer o mal entendido, tá? Sobre essa questão da prosperidade. Bens materiais, claramente no texto bíblico, dinheiro, são bênçãos de Deus. Não são cascas de banana que Deus coloca no nosso caminho para a gente escorregar e cair. Às vezes a gente enxerga como se fosse uma maldição que Deus pode nos dar. E se a gente coloca na nossa cabeça que é uma maldição, a gente vai, sem se dar conta, o nosso cérebro faz a gente agir assim. A gente vai se livrar o mais rápido possível, né, desses bens que a gente ganha, né, do dinheiro. Se o dinheiro é uma maldição, então eu vou ficar com ele o mínimo possível. E a gente não se dá conta que é o nosso cérebro que manda a gente. Se ele é ruim, eu não quero, né? Eu vou me manter o máximo longe dele. E no contexto bíblico eles não são ruins. Eles podem sim ser mal usados. A gente pode fazer um bom uso dessas riquezas, dessas bênçãos, ou pode fazer um mau uso. Um texto muito conhecido sobre isso é: o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de mal, ou de todos os males. E a gente costuma cortar umas palavras do início do versículo e compreender que o dinheiro é a raiz de todos os males. E não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor às bênçãos materiais é a raiz de tudo que é tipo de mal. Vai nos trazer uma série de maldições, se nós amarmos essas bênçãos. Porque Deus não nos dá bênçãos materiais para que a gente as ame. Deus nos dá para que nós façamos uso delas. Para o nosso benefício, mas não só para o nosso benefício, também para o benefício do próximo. Também a serviço da salvação do próximo, quando nós ofertamos. Tá? Não é um estudo sobre oferta, mas o problema é o amor ao dinheiro, e não o dinheiro. O amor às riquezas, e não as riquezas. Então, é importante também que a gente lide com o conceito da teologia da prosperidade, tá? Que é a ideia de que a bênção financeira é certamente o desejo de Deus para os que são realmente fiéis. O texto bíblico não dá subsídio nenhum para isso, tá? Pelo contrário, tá? Deus nos mostra que nos traz uma série de exemplos de pessoas pobres, miseráveis, mendigos nesse mundo, cristãos, servos de Deus. Pobreza não era uma punição de Deus para a vida dessas pessoas. Então, o que eu estou aqui falando não é teologia da prosperidade, tá? Está justamente partindo do pressuposto que pode ser que Deus queira nos abençoar nas nossas finanças, ou pode não ser. Eu, aliás, oro para que Deus nos abençoe nas nossas finanças, não é?
Mas pode ser que Deus não queira. E aí nem todo o esforço do mundo nem toda a estratégia do mundo vai ser suficiente, né, para a gente melhorar financeiramente. Tá? Então, só que a ideia da gente se opor à teologia da prosperidade nos traz uma ideia errada de que prosperidade é algo ruim. No contexto bíblico, prosperidade não é nada ruim. O povo de Deus ora nos Salmos por prosperidade. Prosperar significa melhorar de vida. Não é esse o desejo de cada um de nós para a nossa vida e para a vida dos nossos irmãos? A gente deseja isso como cristãos. Então não tem problema nenhum em desejarmos a nós e ao nosso próximo prosperidade, melhorar de vida. Desejar prosperidade não é pecado. Tá? E aqui eu lembro do sonho do faraó, né? Quando José no Egito vai interpretar o sonho do faraó. O sonho do faraó vai dizer que haveria tempos de fartura, tempos de prosperidade e tempos de escassez. Tá? E durante as vacas gordas, durante os tempos de prosperidade, Deus orienta, por meio de José e por meio do sonho, que o Egito deveria se preparar para os anos de vacas magras. O princípio da administração financeira do nosso orçamento, ele está aqui. Olha que a gente, nos momentos de prosperidade, nos momentos em que a nossa renda está entrando boa, está entrando numa boa, que a gente se prepare para o momento em que, pensa por exemplo na aposentadoria, se eu chego a me aposentar pelo INSS, e se eu tenho, na lógica do INSS, o azar de viver bastante, porque para o INSS viver bastante é um azar, né? Porque o salário mínimo tem um reajuste e o salário daqueles que ganham acima de um salário mínimo tem um reajuste menor. A cada tempo que passa, eu vou recebendo menos reajuste e a única coisa que está de fato garantida pelo INSS é que eu vou receber um salário mínimo. Então, se eu tenho o azar, do ponto de vista do INSS, de viver bastante, a minha renda lá no fim da minha vida vai lá para baixo. E se eu preciso viver só com aquilo ali, é porque eu não fiz isso aqui, que Deus manda o faraó fazer, por meio de José. Na época da vaca gorda, pensa na época da vaca, que vai chegar a hora da vaca magra. Não vive como se tudo fosse hoje ou esse mês. Pensa mais para o futuro, faça planos para o futuro. Então, o Serbase tem uma frase, e ele termina todos os vídeos, canal do YouTube do Serbase, super recomendado, tá? Ele termina quase todos os vídeos dele dizendo essa frase aqui, que parece bem teologia da prosperidade. Enriquecer é uma questão de escolhas. Ele explica isso. Ele não diz que ficar milionário, né, simplesmente vai fazendo as escolhas certas ao longo da vida que você vai certamente ficar milionário. Não. Mas que fazendo as escolhas certas ao longo da vida, tendo em vista as suas finanças, você vai enriquecer. O que é enriquecer? Também é uma palavra quase que proibida, né? Demonizada. Você vai prosperar, você vai melhorar de vida, você vai ter uma condição no futuro melhor do que a que você tem hoje, financeiramente. Tá? E ele também desenvolve o conceito de inteligência financeira. O que é a inteligência financeira? É aquilo que é desenvolvido por meio de educação sobre finanças. A gente vai despertando uma inteligência que a gente talvez nem sabia que tivesse. Né? E aprende a desenvolver essa inteligência financeira, tá? De maneira que a gente começa a encontrar na nossa vida dinheiros guardados, que a gente não pensava que podia ter. Né? De repente a gente planeja determinada coisa, na compra de um carro, e pensa que não tem outra alternativa senão comprar o carro dessa forma, e talvez a gente vá se dar conta, desenvolvendo inteligência financeira,
que essa talvez seja a pior maneira de comprar um carro, né? E que tem maneiras muito mais eficazes de comprar carro, né? Comprando o mesmo carro, gastando menos dinheiro, quer dizer, fazendo menos esforço, trabalhando menos para comprar exatamente a mesma coisa. Então, a ideia é que cada ser humano possa fazer um plano de independência financeira. O que é independência financeira? Esse conceito é o conceito de ter uma renda que não necessariamente dependa do nosso trabalho para se sustentar, né? Para pagar as nossas contas. Independência financeira é quando o dinheiro que eu ganho sem trabalhar, né? Não por meio do trabalho, é o momento em que alguém alcança esse momento em que esse dinheiro cobre o meu orçamento, né? E a partir de então, não é que eu não vou trabalhar, mas a partir de então eu trabalho porque eu quero contribuir para a sociedade, né? Eu trabalho com o que eu quero trabalhar, né? Com aquilo que me dá gosto trabalhar. Não porque eu não tenho outra alternativa, senão os boletos vão começar a chegar, vão continuar chegando e eu não vou ter o que fazer. Basicamente, ou normalmente o nosso trabalho é isso, né? A gente fica correndo atrás da máquina porque se a gente para, bom, os boletos vão continuar chegando, e aí? Então, independência financeira é isso, tá? Claro que antes disso, a gente precisa pensar em dívidas. Eu não vou entrar nessa questão aqui, tá? Mas o princípio, como é que a gente elimina a dívida? Né? Tenho muitas dívidas. Volta naquele princípio lá de gastar menos do que você ganha e colocar no seu orçamento o pagamento das dívidas, né? Então, não tem outra maneira de sair da dívida, né? A não ser, né, você se esforçar para cada vez gastar menos do que você ganha. E essa diferença você precisa para pagar as dívidas, tá? Para que você saia dessa roda dos ratos e possa pensar num planejamento naquilo que eu vou falar daqui para frente, tá? O Serbasi orienta que quando a gente conquista alguma coisa, por exemplo, paga uma dívida, isso que eu fiz uma postagem esses dias sobre isso, tá? Foi daí que veio a ideia para me chamar provavelmente, para falar nesse momento aqui. Quando a gente paga uma dívida, o Serbasi diz, coloca no orçamento do pagamento de uma dívida, dessa dívida, coloca nesse orçamento uma celebração, alguma coisa, para marcar esse momento, pagamos a dívida, né? Porque isso é didático, né? O nosso cérebro vai entender que é gratificante pagar a dívida, terminar isso, né? A família vai entender que o esforço que estava sendo feito até aquele momento ali valeu a pena. Nós estamos agora comemorando. Aquele passo a gente já deu, terminou. Aquela dívida ficou para trás, tá? Como é que se faz um plano de, né, que tem a ver com financeiro, com as finanças, tá? Basicamente a ideia de todos os autores é que a gente precisa pensar como se as nossas finanças fossem, a gente tivesse que destinar o nosso dinheiro além do orçamento, tá? O que o nosso orçamento contenha 3 potes, tá? Onde a gente vai colocar o nosso dinheiro, tá? O pote é ilustração, tá, pessoal? Não vamos botar dinheiro em pote, tá? Porque o dinheiro vai perdendo valor lá dentro do pote, tá? Que potes? O primeiro pote é o pote da reserva de emergência. Para evitar que qualquer imprevisto nos tire dos trilhos, tá? Primeira coisa, faça uma reserva de emergência. Depois vamos conversar mais sobre isso. O segundo pote é o pote das recompensas. É importante que nós tenhamos no nosso orçamento, que o nosso orçamento contemple recompensas. Vamos falar um pouco mais sobre isso também. E o pote da liberdade financeira. Então esse plano de independência financeira, esse plano de como que a gente vai administrar o nosso dinheiro, tá? A recomendação é que a gente tente colocar no papel isso, tá? Ele tem tudo a ver com as nossas escolhas. Que a gente torne as nossas escolhas cada vez mais racional, tá? Quantas vezes
Você fez isso ou você viu alguém fazer isso. Normalmente você vê alguém fazer isso. Isso é difícil, com mais dificuldade você nota que foi você quem fez isso, tá? De repente você viu uma oportunidade de comprar alguma coisa e foi lá e comprou e não percebeu que aquilo não era uma prioridade para você e você tinha um monte de outras coisas que seriam grandes prioridades na sua vida para fazer antes daquilo ali. Não acontece isso? E talvez as coisas que a gente sonha, que a gente gostaria muito de ter dinheiro para fazer aquelas coisas, né, a gente não faz, porque a gente não conta com elas. Isso tem a ver com as nossas escolhas. A ideia é que as nossas escolhas financeiras sejam escolhas muito mais racionais, que a gente pare e que a gente se pergunte, né? Será que a gente troca de carro agora? Ou será que a gente troca de casa? O que é prioridade? Tá? E uma das recomendações do Serbase é a seguinte, é que a gente se esforce, né? É também um princípio muito básico, para viver um degrau abaixo, né? Do que a gente viveria. Que esse degrauzinho que a gente vive abaixo do que a gente viveria, né? Do que o nosso orçamento poderia comportar, vai fazer toda a diferença no nosso planejamento. Então, fazer um planejamento no futuro, colocar no papel e agir conforme o planejamento. Não adianta nada fazer o planejamento e agir, né, por impulso. Tá? Fazer um plano de dependência financeira é algo que nos dá muita esperança para o futuro, claro que nada comparado à esperança da salvação. Então, estamos falando da nossa vida aqui nesse mundo, da administração das coisas físicas, né? Das bênçãos materiais. Vai nos dar bastante esperança para o futuro, porque a gente já sabe o que a gente precisa fazer para o nosso futuro, para que esse futuro seja aquilo que a gente planejou. Como é que vai ser o futuro de vocês? Já pensaram nisso? Como é que vocês vão estar financeiramente daqui a 10 anos? Vão deixar que o acaso, né, tome as rédeas, né, deixa a vida me levar? Normalmente a vida nos leva para a roda dos ratos. Se a gente deixa a vida nos levar, é para lá que a gente vai. Então, agora falando um pouco mais sobre o pote da reserva de emergência, tá? Aliás, se a gente volta na história do José lá no Egito, é isso que o José fala para o faraó fazer, não é? Faraó, faça uma reserva de emergência. Vai ser importante para o tempo das vacas magras, não é? Qual o tamanho da reserva de emergência? Especialistas estavam orientando que fosse 3 meses do nosso orçamento, o nosso orçamento mensal, tá? Depois da pandemia, muitos deles aumentaram essa recomendação, porque a pandemia se mostrou, né, se mostrou muito mais danosa, né, que o imprevisto pode não ter absolutamente nada com a gente, pode ser gigantesco, né, como aconteceu na pandemia, né? Então, quem tinha reserva de emergência na pandemia não se desesperou, não se escabelou, né? Então, o tamanho dessa reserva de emergência hoje normalmente está sendo orientada a 6 meses da sua renda, né? E se a minha renda é variável? Bom, aí precisa ser maior, né? Se a minha renda varia muito, né? Se eu não tenho uma renda fixa. Então, a reserva de emergência, se a gente só parar aqui nesse plano, tá? Ter uma reserva de emergência, a gente já vai fazer uso, né? Poder aproveitar de uma tranquilidade mundana, sim, né? Mas olha, que não tem preço, que olha, muito, deu um imprevisto, e agora o que eu vou fazer? Vou pedir empréstimo para o banco? Não, eu tenho dinheiro para imprevistos, né? Depois eu vou repor, né? Então, a reserva de emergência é algo que nos traz muita liberdade também, tá? É preciso que esse dinheiro de reserva de emergência tenha liquidez. O que é liquidez? Que você possa pegar a qualquer momento, tá? Não pode ser um dinheiro que você não tem acesso. Você tem que ter acesso, tá? Então, sem ela, né, sem a reserva de emergência ou sem a liquidez, normalmente a nossa vida vai ser uma vida vivida muito mais na ansiedade, certo? Qualquer coisinha que sair do trilho, a gente vai ficar ansioso por causa daquilo, tá?
Então, Deus vai orientar na sua palavra que nós não sejamos ansiosos, mas isso não significa que nós não devamos fazer aquilo que vai diminuir a nossa ansiedade. Por exemplo, quem de vocês dorme de porta aberta, portão aberto? Alguém? Dorme? Ah não, mas fecha o portão lá na frente, não fecha? O da retífica lá, não? Então, algum portão está fechado. Mas pensa bem, por que a gente fecha? A gente não confia em Deus? Sim, a gente confia em Deus. Só que esse Deus em quem a gente confia nos deu tantas bênçãos materiais e entre elas uma tecnologia chamada porta, parede, chave, e a gente vai usar essa tecnologia. Ele nos deu inteligência para que a gente use. E a gente vai estar tentando a Deus, como Jesus falou para o diabo, né? Se a gente vai dizer assim, quer saber? Vou dormir de porta aberta porque eu confio em Deus. Deus vai dizer, só um pouquinho, cara, eu estou te providenciando uma coisa que vai diminuir a tua ansiedade, vai aumentar a tua segurança, tu não vai querer. Isso não é fé e responsabilidade? Então, se a reserva de emergência pode diminuir a nossa ansiedade, e a gente agora sabe disso, quem não tinha ouvido falar a respeito disso, não vou fazer reserva de emergência porque eu confio em Deus. Deus está colocando esse recurso à sua disposição. Então, não seria irresponsável não usar um recurso desse? Voltamos. Reserva de emergência tem que ser posta naquilo que se chama de renda fixa, tá? Um fundo DI, tesouro direto, CDB, tá? Coisas que a gente tem acesso via aplicativo, tá? Numa corretora de valores. Tá? Muito fácil de fazer isso. Não é o meu foco aqui, tá? Mas nunca reserva de emergência deve ser posta em ações, ou em imóveis, ou em fundo de investimento. Por quê? Não tem liquidez, ou mesmo que tenha, quer dizer, eu tenho um imóvel, tenho a minha reserva de emergência ali, está no imóvel, bati o carro, vai sair 15 mil reais agora para arrumar o carro, vou então vender o imóvel. Eu posso esperar vender o imóvel para arrumar o carro? Que preço que eu vou conseguir ali, vendendo do dia para a noite? O pior preço. Assim também se eu compro ações até tem liquidez, por exemplo, mas de repente eu vou precisar justamente quando o valor dela está baixo e eu vou perder dinheiro. Então, ações não é fundo de investimento, mesma coisa, tá? Para qualquer caso, tá? Fujam de poupança e de título de capitalização, tá? Poupança é algo que não rende nada ao nosso dinheiro, né? Então, e título de capitalização é algo que a gente vai tirar lá no final menos do que a gente colocou, tá? É uma maneira do banco ganhar dinheiro com a gente, tá? Se a gente não é orientado a respeito disso, a gente vai dizer, vai ser legal, vou botar tanto por mês e lá no final vou ter tanto, que legal. A gente nem parou para fazer as contas, que é menos do que a gente vai colocar, né, durante esse tempo todo, tá? O balde ou pote das realizações também é um dinheiro que a gente coloca todo mês, né? É uma reserva que a gente faz para a finalidade de realizações, para nos dar luxos. Pode ser. Alguém vai dizer assim, não, mas isso aqui é completamente inútil. Não, mas é isso que eu quero. Eu vou querer, por exemplo, ir num jogo de futebol. Mas que inutilidade isso, pensa bem. No que isso vai te trazer de benefício realmente? Só a minha realização. E tudo bem. Só que eu não deveria contar com dinheiro, por exemplo, da minha aposentadoria para ir no jogo de futebol. Eu preciso ter um valor para isso, né, no meu orçamento. Tá? E é preciso também fazer escolhas nesse sentido. Também isso tem a ver com experiências, né? Às vezes uma experiência não é algo que eu queira comprar, mas é uma experiência que eu quero ter e que custa dinheiro. Eu quero ter essa experiência. E aí, algum problema? Não tem problema nenhum. Desde que
eu não gaste com dinheiro dessa experiência, eu gaste com isso e vai faltar no futuro, por exemplo. Aí é irresponsável. Mas o nosso cérebro precisa de uma compensação. A gente não vai aguentar, eu não vou falar para vocês hoje aqui, vocês não vão ter eu não vou ter me feito entender se vocês saírem daqui com a ideia de que vocês precisam apertar o cinto e não gastar. Não, não é isso. Não é esse o objetivo de um planejamento financeiro. É gastar melhor. Na conclusão, eu quero ver se falou isso, tá? Então, a pergunta é, o que é importante para mim ou para nós, para nossa família? Vou dar um exemplo. Lá em casa, conversando sobre isso, a gente chegou à conclusão de que é importante para a gente tirar boas férias. E a gente, todo mês, reserva um dinheiro para tirar boas férias. Eu tenho um amigo, por exemplo, que tem uma renda que não é muito boa, tá? Que é um cara que viaja pelo mundo todo. As férias dele são... Ele tem um pote de realizações gigantesco. Tá? Eu não sei como é que ele faz a questão da aposentadoria dele, tá? Mas ele não é alguém que tem uma renda muito boa. E ele diz, nas minhas férias eu vou para Paris. E se esse é o nosso sonho, talvez a gente possa ir colocando no pote das realizações, e talvez a gente não consiga fazer isso uma vez por ano, mas talvez, poxa, vamos comemorar 25 anos de casado em Paris. O que você acha? Se esse for o nosso desejo, aquilo que é importante para a gente, o luxo que a gente quer se dar em algum momento, a gente pode planejar isso e colocar isso no orçamento. Então, as realizações na nossa vida não devem depender do dinheiro que sobra. Se a gente fizer as nossas realizações dependerem do dinheiro que sobra, nunca vai sobrar. E o que vai acontecer? O nosso cérebro não vai aguentar e vai acabar nos dando uma realização por impulso, sem planejamento. E a gente vai, por causa dela, cair na roda dos ratos. Diga, você queria falar? Não? Luxo é pescar? Pode ser, pode ser. Então, dinheiro das realizações, onde é que a gente guarda isso? Não é debaixo do colchão. Também investimentos de renda fixa ou variável, dependendo do prazo do objetivo, tá? Se eu vou pensar numa viagem que eu quero fazer daqui a 15 anos, bom, aí eu posso pensar no investimento que vale a pena em longo prazo, tá? E a gente vai perceber, estudando como é que isso aqui acontece na vida das pessoas, que essas realizações pode ser o resultado de pequenos esforços, tá? Além disso, liberdade financeira. Se vocês não conhecem Gustavo Cerbasi, é esse cara aqui, tá? Essa é uma foto a foto que foi tirada daqui, né, que está sendo tirada ali, foi a capa de uma revista, do momento em que ele adquiriu a liberdade financeira dele. Professor universitário de finanças, tá? Em cerca de 10 anos, trabalhando, né, colocando em prática o plano pela independência financeira dele, em 10 anos, ele tinha a renda uma renda passiva, né, não do fruto do seu trabalho, para que cobria o seu orçamento, né, e ele não precisava mais trabalhar. Por isso a ideia ali de, né, camarada, não vou mais trabalhar. E ele vai dizer, a partir daqui é que eu comecei a trabalhar na minha vida, mas com aquilo que eu gosto. Se vocês não sabem, por exemplo, Até que a Sorte Nos Separe, 3 filmes, né, brasileiros, são baseados em livros dele, são empreendimentos do Gustavo Cerbasi, tá? Então, independência financeira é a ideia de que, tendo um dinheiro extra, a gente não consuma esse dinheiro, mas a gente coloca esse dinheiro para trabalhar para nós, de forma que nós tenhamos mais dinheiro extra. Pode ser um plano de previdência ou um plano para a previdência, tá? Hoje tem bons planos de previdência, tá? É preciso que tudo que eu estou citando aqui, preciso estudar, tá? Mas o pastor mandou botar num plano de previdência, bota aí num plano de previdência, chega no banco, tá? É preciso estudar cada uma dessas questões, tá?
mas pode ser um plano, uma carteira, por exemplo, de investimentos para previdência, com esse objetivo. Tá? Quem que sabe a diferença entre poupar e investir? Não, desculpa, não é essa. Eu estou confundindo com uma outra coisa que eu vou falar no outro momento. Eu tenho que, para a liberdade financeira, poupar, certo? E investir. Adquirir e fazer esse dinheiro se multiplicar. Agora, a diferença, isso aqui que eu queria, entre investir e especular. Quando a gente pensa em bolsa de valores, a gente costuma pensar que as pessoas fazem investimento, mas o que tem na nossa cabeça, na verdade, é especulação. Qual é a diferença entre investir e especular? Especular significa você colocar o dinheiro em alguma coisa, independente do que seja. Você pode até nem saber o que é essa coisa, mas você tem a expectativa de que ela aumente de valor, e quando ela aumentar de valor, você vai vender. Certo? Isso é especulação. Tá? Isso não é recomendado por nenhum especialista. Tá? Agora, o que é investimento? Investimento é você estudar alguma coisa, que você gostou dessa coisa, e você acredita nessa coisa, e você vê que ela tem muito fundamento, e que, por causa dos fundamentos dela, ela vai aumentar de valor, a longo prazo. E aí então você coloca dinheiro nela. Isso é investir, certo? Então a recomendação dos especialistas é que nós, de qualquer forma, tenhamos na nossa vida uma atitude empreendedora. O que é uma atitude empreendedora? Quando a gente olha coisas e a gente vê potencial de crescimento nas coisas ou nas pessoas. Então essa atitude empreendedora que a gente tenha, por exemplo, com a nossa renda. Que a gente olhe para a nossa renda com uma atitude empreendedora. Que a gente não olhe para a nossa renda como o nosso salário, mas como o nosso negócio. É isso que a gente está administrando agora. Eu vou ser empreendedor, administrando isso que Deus está me dando, todo mês, meu salário. Pode ser, a independência, a liberdade financeira pode ser adquirida, por exemplo, investir abrindo um empreendimento, uma empresa. Pode ser, para quem é empreendedor de abrir empresa, para quem tem o perfil, porque tem muita gente que não tem perfil, certo? Ou pode ser, por exemplo, se tornar sócio de empresas. O que são ações? Quando alguém compra uma ação de uma empresa na bolsa, é parte da empresa. Eu estou me tornando um sócio da empresa, porque eu acredito nela. Essa é a maneira certa de entrar na bolsa, pensamento certo de entrar na bolsa. Tá? Eu pensar assim, não, mas isso aqui, eu ouvi dizer que Bitcoin vai subir, dá dinheiro, tá? Vou lá e boto dinheiro em Bitcoin. Vou perder dinheiro, provavelmente. Não sei o que é isso. Eu não sei como é que funciona esse mercado, não sei a lógica desse mercado. Eu quero ser sócio de quem ali? Abrir uma empresa é a maneira mais arriscada de empreender. Só que é também a maneira que tem o maior potencial de ganho. A maneira mais arriscada, que tem o maior potencial de ganho, é ser empreendedor, certo? É importante falar aqui sobre riscos, né? Porque quando a gente pensa em administrar o nosso dinheiro e colocar o nosso dinheiro em alguma coisa, por exemplo, uma ação, as pessoas costumam pensar, não, mas isso é arriscado. É ou não é? Pode ser. Agora, existem muitas coisas sobre riscos que a gente não se dá conta, tá? Que na verdade tudo é arriscado. E que risco não é algo que a gente evita, mas é algo que a gente administra. Talvez a gente não leve em conta, por exemplo, o risco das coisas permanecerem como estão. É um risco de nada mudar. Risco então se administra. E se administra como? Com conhecimento, com diversificação. Tem um texto bíblico que fala sobre isso, Eclesiastes 11. Tá? Leiam Eclesiastes 11, o livro de Provérbios, 2 livros com dicas financeiras sensacionais. Tá? Então,
Sempre que a gente vai pensar em investir o nosso dinheiro em alguma coisa, ele tem a gente precisa pensar em 3 aspectos. Qual vai ser a rentabilidade, qual vai ser o risco e qual vai ser a liquidez. Certo? Não tem nenhum investimento que não tenha risco, tenha liquidez e tenha rentabilidade. Em alguma coisa a gente vai perder. Certo? É preciso que a gente tenha estratégia de onde que a gente vai botar esse dinheiro para o nosso futuro, enfim, que a gente faça um balanceamento, né? Não coloque todo o dinheiro numa coisa só, né? E que a gente assuma risco só depois que a gente já tenha segurança para fazer isso, tá? Então, uma das coisas que se recomenda é que a gente pode ter aqui para a independência financeira uma carteira com renda fixa e variável. É importante também que a gente saiba que pessoas diferentes têm um perfil diferente em termos de investimento. Tem pessoas que são mais conservadoras, tem pessoas que são moderadas, tem pessoas que ficam mais confortáveis se expostas a risco. Tá? Então, como começar a investir? Não por aquilo que rende mais, mas por aquilo que é mais fácil de compreender. Né? Estuda a respeito de investimento. Né? Por exemplo, o canal de uma corretora. Corretoras também são formadoras de investidores. Tá? Então pega o canal do YouTube aí de uma corretora. Esse livro aqui é sensacional. Pai Rico, Pai Pobre. Recomendação de leitura aí para vocês. É uma história de um jovem que tem o seu pai, mas que teve um pai que era o pai do amigo dele, né? Que ele chama de pai rico. Né? É o pai do amigo. Só que o interessante é que no início da história, o pobre é o pai rico, é o pai do amigo. E o escolarizado é o pai dele. O pai dele era professor universitário, tinha PhD. Né? E ele disse, só deixou dívida para mim. O pai rico mal terminou os estudos, mas ele era empreendedor. Né? E esse livro nos faz pensar a respeito da questão das finanças de uma maneira sensacional. Vou dar 3 exemplos aqui. Tá? Olha o que ele diz. Pobres compram passivos. O que é um passivo? Coisas que só tiram dinheiro do nosso bolso. Carro é um passivo. Só nos tira dinheiro. Imóvel costuma ser um passivo. Imóvel para moradia é um passivo. Tá? O que é um ativo? Ativo é algo que tem o potencial de colocar dinheiro no nosso bolso. Tá? Se a gente, por exemplo, compra um imóvel para alugar, aí a gente aluga e ele é um ativo, tá? Ele está colocando dinheiro no nosso bolso. Então, olha só, pobres compram passivos, gastam todo o seu dinheiro com passivos. Ricos, classe média, compram passivos pensando que são ativos. E ricos compram ativos. Classe média vai comprar alguma coisa e vai dizer, não, mas isso aqui vai me render dinheiro. Quer dizer, a pessoa está se enganando, na verdade. Porque aquilo não rende dinheiro. Tá? Aqui, o Kiyosaki que fala, né, que a gente não deveria trabalhar por dinheiro, mas colocar o dinheiro para trabalhar para a gente, e que o dinheiro que eu ganho não é o meu salário, mas o meu negócio. Juros simples, vamos tentar rapidamente, o juros simples acontece quando eu compro um imóvel, tá, para alugar, e eu recebo esse valor e eu gasto. Esse dinheiro entra no meu orçamento e eu gasto, certo? Isso é juros simples, conceito. Agora, o juro composto se eu fizesse a mesma coisa, mas eu não gastasse o dinheiro do aluguel, eu guardasse e daqui a pouco comprasse um outro imóvel, com dinheiro, e com o dinheiro do aluguel que eu recebo, e agora eu estou recebendo o aluguel dos dois. Isso é juro composto. Olha, a curva do juro simples, ela é muito, né, linear. A curva do juro composto, ela é algo gigantesco, tá? Por exemplo, se eu aplico R$100, né, por mês com juro de 1% ao mês, depois de um mês eu tenho R$101, tá? Juro simples. O juro composto vai ser o seguinte: no segundo mês eu não vou ter R$102, eu vou ter 102 mais um juro do rendimento do R$1 que eu recebi de juro do mês passado, tá? Por isso, quanto maior o patrimônio, mais rápida vai ser a acumulação. Um exemplo aqui, e aí tu pensa, isso aqui pode ser um investimento. Claro que tu nunca vai conseguir um investimento que te pague 15%, tá? Ao mês, tá?
Isso aqui é real. Eu investi R$1.000 com juro de 15% ao mês, por 36 meses, tá? Sabe quanto que eu tenho depois de 36 meses? R$153.000 com juro composto. Agora imagina se eu devo R$1.000 a 15% de juro ao mês e eu não pago por 36 meses. Eu devia R$1.000, eu estou devendo R$153.000. É esse juro composto que a gente pode usar para trabalhar para a gente, para a nossa aposentadoria. Façam as contas, tá? Então, essa questão é algo que, se a gente conseguir colocar isso aqui para trabalhar para a gente, para a nossa aposentadoria, por exemplo, para que o INSS? Olha ali, ó. Eu simulei ali, colocando R$600 por mês, tá? Se o dinheiro para minha aposentadoria, se eu pego do meu salário R$600 por mês, tá? Depois de 30 anos investindo, com juro de 1% ao mês, depois eu vou falar desse juro, tá? Eu vou ter colocado R$216.000 e vai ter me gerado quase 2 milhões de juros em 30 anos. Olha o poder do juro composto. Aí tu vai dizer, conseguir 1% de juro ao mês é algo real? É algo possível, com muito estudo, tá? Mas talvez valha a pena estudar. Se a gente, por exemplo, pega com um pouco de estudo, tá? A gente consegue 0,8% ao mês. Não vai gerar aquilo tudo ali, tá? Mas a gente vai ter quase 2 milhões de reais que vai ser aquilo que só com juros vai nos pagar um bom salário na aposentadoria, tá? Cerca de R$8.000 em renda fixa, tá? Sem risco. Então, agora indo para a minha conclusão, eu ia falar sobre orçamento, tá? É importante para que a gente precisa colocar isso no nosso orçamento, né? É preciso fazer e colocar no papel, enfim, referências bíblicas, perfis financeiros, não vai dar tempo de eu tratar essas questões. Bibliografias, livros que eu li a respeito, tá? Pensamentos finais. Buscar a independência financeira não é correr atrás de dinheiro. O que se busca quando se faz um plano de independência financeira é a liberdade de poder chegar um dia e trabalhar sem a preocupação de depender do trabalho para o nosso sustento e para o sustento da nossa família. O trabalho vai continuar depois da independência financeira, mas não por causa do dinheiro, né? Mas por causa da contribuição que a gente pode dar para a sociedade. Essa liberdade que um bom plano de independência financeira pode gerar, a gente pode ter muito antes de ficar velho, tá? Como o Cerbasi, por exemplo, ali, claro, ele era um cara, mas ele alcançou em 10 anos. Eu conheço gente que alcançou em 15 anos. Tá? Isso tem a ver com tomar decisões financeiras que nos deem liberdade. Se a gente não fizer nada para mudar a nossa aposentadoria, é bem possível que a gente passe por dificuldade no futuro. Pode ser que não seja a regra entre nós, mas no nosso país essa é a regra. Se o Brasil não fizer, se os brasileiros não fizerem, vai ter dificuldade financeira no futuro, certamente. Tá? Por isso é importante que a gente converse sobre finanças. Tá? É um tabu, mas a gente precisa conversar sobre isso, especialmente em família. Né? Sobre finanças de uma forma saudável, para que nós possamos buscar saúde financeira. Saúde financeira é semelhante à saúde física. Não é preciso se esforçar para manter a saúde física. Sem esforço a gente não mantém saúde física. Saúde financeira é a mesma coisa. Então é preciso viver a nossa vida financeira no equilíbrio entre investimentos e qualidade de vida, sem abrir mão da qualidade de vida. Gastando apenas em investimentos ou só em qualidade de vida tem um desequilíbrio aí. E uma hora a conta vai chegar.
Então, se hoje a gente tem algum equilíbrio, é importante que a gente também mantenha esse equilíbrio, né? A gente se esforce para que esse equilíbrio não se perca, né? Se tiver pouco tempo, alguém vai dizer assim, pastor, eu queria ter ouvido isso há uns 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, 30. Mas se tiver pouco tempo, não é possível, também dá, tá? É um pouco mais trabalhoso, mas dá também. O objetivo, de um plano de dependência financeira é maximizar o uso do dinheiro. Que a gente consiga usar o dinheiro para fazer mais coisas. Que a gente possa, olha que interessante essa frase, gastar o máximo possível com qualidade e investir o mínimo possível com eficiência. Ao longo prazo, que a gente possa gastar menos tempo e ter menos preocupação com finanças. Porque a gente acha assim, não, eu não vou me preocupar com finanças hoje. Bom, então vai chegar a hora que você vai ser obrigado a se preocupar. E aí você vai ter pouco o que fazer, porque você vai ter perdido o time, né, de lidar com essas questões. Então eu agradeço pela oportunidade de dividir essas questões com vocês. Creio que nós chegamos no tempo. E se não tivermos aí alguma pergunta, a gente podia encerrar por aqui. Se vocês quiserem também contribuir, enfim, fiquem à vontade e agora eu posso passar a palavra para o pessoal da organização.